Olá, pessoal. Eu sou o professor Tancredo Braga, sou professor de História. Estamos juntos hoje para falarmos sobre a legislação trabalhista no governo de Getúlio Vargas. Estado Novo, em que pesa em toda a centralização e todos os mecanismos de controle e repressão criados, não foi capaz de eliminar as contradições existentes na sociedade brasileira. A agitação que havia nas cidades em função das tensões existentes entre trabalhadores operários e os empresários industriais patrões exigiu uma atuação específica por parte do governo. Desde a década de 20, vinham ocorrendo movimentos de reivindicação operária que visavam pressionar o governo e os patrões no sentido de se revelarem as necessidades das classes trabalhadoras. Assim, as greves eram fenômenos constantes. Essa situação foi, como toda a sociedade brasileira, afetada pela Revolução de 1930, que acabou por abrir novos horizontes aos operários, uma vez que eles teriam suas reivindicações atendidas, graças sobretudo ao desenvolvimento das ideias socialistas nos principais países da Europa. Diversas leis foram promulgadas e associações de trabalhadores foram sendo organizadas para defender os interesses da classe. Contudo, após 1935, as autoridades foram se preocupando cada vez mais com a contenção das atuações trabalhistas que apareciam, então, identificados ao fantasma do comunismo. Por isso, eram tratados como agitação social, portanto, como casos de polícia. Em 1937, após a instalação da ditadura, a repressão policial tornou-se muito mais rigorosa e violenta. As greves foram proibidas, os sindicatos foram colocados sob o controle das autoridades governamentais, líderes e operários foram presos. Porém, Getúlio Vargas, achando insuficiente a ação repressiva e policial, realizou, muito habilmente, uma política de conquista das massas trabalhadoras. Ele se apresentou, então, como protetor dos trabalhadores e assumiu de forma paternalista a solução dos problemas, gerado pelo próprio crescimento de número de operários no país, bem como pelo aumento de sua importância como produtores de riquezas à medida que a industrialização se desenvolvia. O grande recurso utilizado para isso foi a consolidação das leis trabalhistas CLT, feita em 1943, que estabeleceu, entre outras coisas, fixação de um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, indenização por demissão sem justa causa, estabilidade no emprego. O empregado que completasse 10 anos de serviço em uma firma não poderia ser demitido, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, criação dos institutos de aposentadoria e pensões. A legislação trabalhista representou uma grande conquista dos trabalhadores, mas pela forma como foi feita, como se fosse uma dádiva do governo, não passou de um meio de evitar que os operários se conscientizassem do seu papel e sua importância, e, sobretudo, determinou a diminuição da organização das entidades de classe, que praticamente perderam sua função pelo fato de o próprio governo assumir a posição de mediador das disputas entre patrões e empregados. Por outro lado, a CLT representou um grande benefício para os empresários, pois, pondo fim às agitações trabalhistas, ela criava, embora aparentemente, o clima de calma e de prosperidade que lhes era benéfico. Assim, através da CLT, o governo ditatorial de Getúlio Vargas conseguiu atingir objetivos econômicos, sociais e políticos, pois, a um só tempo, organizou o trabalho necessário para a indústria, controlou as tensões sociais e criou uma base política, com o apoio das grandes massas urbanas trabalhadoras, que passaram a ver o ditador como seu grande defensor. Getúlio tornou-se aos olhos das multidões o pai dos pobres, e a chamada inicial de seus discursos
trabalhadores do Brasil tornou-se um símbolo daquela identificação. Os efeitos da política trabalhista do Estado Novo se fizeram sentir no decorrer de toda a vida econômica posterior do Brasil. Em um próximo vídeo, continuaremos abordando a Era Vargas. Convido vocês para o próximo vídeo. Obrigado por estarem acompanhando. Um abraço e até lá!